Planos de saúde e os direitos do consumidor, a palestra desta quinta-feira, dia 17 de setembro, aqui no Clube Homes. Palestra promovida pela Diretoria Cultural, ao meu lado, a nossa diretora Regina Malatesta e também o Dr. André Onodera, que será o palestrante. Começando com a Regina, falando da importância dessas palestras que vocês realizam aqui no Clube Homes. Palestras muito explicativas aí que acabam orientando bastante nos nossos associados, né, Regina? Com certeza, e mais especificamente esse assunto está fervilhando, né? Está todo mundo muito preocupado com a quebra de algumas empresas, de migração para outra, quais seriam os direitos do consumidor que ele pode lançar mão e de que forma. Então, tudo isso vem de encontro aos interesses dos nossos associados. E você, na condição de advogada, você sabe como é importante a gente deter informação. Você tendo a informação, parece que a vida do ser humano melhora, né, Regina? Com certeza. Na realidade, todo mundo tem que buscar conhecimento. Não é porque um é advogado, todos têm que buscar conhecimento. Tem que saber qual é realmente o seu direito, né? O Código do Consumidor está aí, um sucesso absoluto de muitos anos e aperfeiçoando dia a dia. Então, a população acordou, né, e sabe que os seus direitos têm que ser respeitados. Tá certo, e a população está começando a ficar mais crítica mesmo. E aqui o doutor André Onodera, ele é especializado em direito de saúde e também ações contra os planos de saúde, e ele é um membro efetivo da Comissão de Estudos de Planos de Saúde e Assistência Médica da OAB. Por isso que é importante, né, a participação de um membro da OAB, a OAB que está sempre de olho, né, nas injustiças praticadas pelas imprensas defendendo os interesses da população, não é, doutor André? Sim, é verdade. Eu agradeço o convite do Clube Homes, da doutora Regina, do seu Marcelo, o doutor Antônio, o doutor Ricardo, e eu vim aqui para ajudar, para esclarecer alguns direitos que as pessoas desconhecem. Tá certo, nós vamos falar aí especificamente das obrigações das operadoras de saúde e os direitos que os consumidores têm, né? Correto. Tem muitas obrigações e direitos, assim, obrigações com relação a coberturas que os associados, ou melhor, no caso, os usuários desconhecem. E eu quero esclarecer isso para vocês. Nós temos a honra de receber a primeira palestra ministrada pelo Dr. André Onodera. Inclusive, ele está na expectativa, está ansioso, porque ele falou, olha, eu tenho muita experiência em ações na justiça contra os planos de saúde. Mas ele falou, é a primeira vez que eu vou ministrar uma palestra, então ele também está um pouquinho aí nervoso. Vamos deixá-lo um pouco mais à vontade, não é, Regina? Com certeza ele vai tirar de letra. É porque ele tem muito conhecimento e muita coisa ele vai passar pra gente. Com certeza. E a nossa expectativa é muito grande, mas a gente vai dar um descontinho por ser a sua primeira palestra, doutor André. Obrigado. Tá certo, tem a pessoa que está acompanhando, claro, você daqui a pouquinho vai ver mais um trechinho aí da palestra do doutor André Onodera, mas quem quiser tirar alguma dúvida, estiver assistindo, tem algum e-mail, algum contato que a pessoa também possa mandar aí para esclarecer alguma dúvida? Tá, a pessoa pode acessar o www.onodera.adv.br e, em caso de dúvidas, pode mandar e-mail para andré@onodera.adv.br. Tem alguma coisa a ver com a clínica Onodera? Não podia me furtar essa pergunta. Não. Todo mundo pergunta, mas não tem nada a ver, né? Tá certo, então boa palestra e muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do Clube Homes. Obrigado, muito obrigado. E você fica com um pouquinho mais da palestra do nosso querido doutor André Onodera. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença. Nós estamos aqui com o Dr. André Onodera, é advogado especializado em direitos do consumidor, especificamente também no plano de saúde, que é sobre o que ele vai nos discorrer hoje. Dr. Onodera, muito prazer, muito obrigada por ter vindo, seja muito bem-vindo aqui, à casa do senhor, viu? Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Senhoras e senhores associados do Clube Homes, eu gostaria de agradecer o convite da doutora Regina, doutor Antônio, doutor Ricardo e da iniciativa do Marcelo em divulgar esse assunto que é muito importante para a população. O assunto não é tão importante quanto a descoberta da mulher sapiens pela Dilma, mas vamos lá. Então,
Como vocês devem saber, toda a relação de operadora e o usuário, ela é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, tá? Porque quando você vai assinar o contrato, ali é um contrato de adesão, ele não tem a bilateralidade, então você não pode discutir, então você assina aquilo lá e pronto. Então o que aconteceu? O Superior Tribunal de Justiça, ele reconheceu que toda a relação de operadora e usuário, ela tem que passar pelo Código de Defesa do Consumidor. Quando tem aumentos indevidos, isso daí o Código de Defesa do Consumidor também considera como cláusula abusiva e, portanto, elas são nulas. Tá? Tem um ganho, mas no final ela vai ter uma dor de cabeça. Tá? Então, o que acontece? O plano coletivo por adesão, ele está vinculado a sindicatos, a associações, a entidades de classes. Então, no caso dos advogados, administradores de empresa, e que também passa por uma administradora de benefício, como a gente pode exemplificar a Qualicorp. Né? E vamos lá, e qual que é o problema? Qual que é a diferença do plano individual, né? Do empresarial e para os coletivos por adesão? Qual que é a diferença que pega é o seguinte, que no plano individual, a ANS, ela estabelece um teto de reajuste. Então, as operadoras, elas se limitam, ela não pode ultrapassar, que nem esse ano, o índice permitido foi de 13,55%. Então, elas não podem, elas têm esse teto, não pode ser ultrapassado. Enquanto que nos planos coletivos por adesão, a negociação é livre. Então, o que acontece? As entidades, elas negociam com as operadoras, né, o reajuste e tal, só que depois o beneficiário, o associado, ele só é comunicado do reajuste. Então, ele recebe uma carta, fala o reajuste foi de 50%, de 70%, né? E como ele é representado por essas associações, ele tem que acatar, ou senão futuramente ingressar com ação judicial. O que acontece? A pessoa, ela pode pedir a rescisão do seu plano de saúde sem ter que pagar multa, tá? Porque o que acontece? Eu estava tentando explicar, que se o marido e a mulher, eles conseguem cada um plano pela própria empresa, então, para eles não ficarem com mais um plano que eles contrataram através de abertura de CNPJ, tal, para conseguir um valor melhor, então eles podem rescindir esse contrato. E o que as operadoras fazem? Elas tentam cobrar uma multa. Ela fala assim, ó, você está rescindindo comigo, mas você tem uma multa de 60 dias, né, que é o aviso prévio que eles cobram. Só que essa multa, ela é totalmente indexão, tá? E no Estatuto do Idoso. Então vamos lá, que ali na Constituição ela fala que a sociedade tem o dever de amparar as pessoas idosas, né? E com relação ao Estatuto do Idoso, ela fala que é vedada a discriminação nos planos de saúde, né? De cobrança de valor ônibus, né? Tem alguma coisa, a pessoa fica idosa, ela tem que, pelo menos tem que ter algum benefício, né? Fica mal criada. Então, esse reajuste abusivo com relação às pessoas idosas acima de 60 anos, ele é proibido, tá? Porque o que acontece? Fora a Constituição e o Estatuto de Idoso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele também veda esse aumento a partir dos 60 anos, tá? Então, todo aumento que é relacionado à faixa etária passando dos 60 anos, ele é indevido e isso daí a pessoa pode ser ressarcida através de ação judicial. Mas Sim, o da ANS ele é permitido, é o reajuste anual, não tem problema. Isso se aplica também, por exemplo, a um plano tipo Hospitaú, que é uma espécie de seguro, isso se aplica também? Sim, os planos de seguro-saúde também, tá? Mas eles aumentam. Mas aí tá, Isso que ele está dizendo. Não, eu estou falando que chegou nos 60, passou dos 60 anos, o aumento que ele, se for por cobrança de faixa etária, por mudança de faixa etária, ele é proibido. Agora o reajuste anual que a ANS manda, isso tudo bem, isso é ok. Tá? Mas eles aumentam, a gente fala, chegou
Então, o que acontece, a gente vai discutir um pouco mais lá na frente também, que eu estava conversando com a doutora Regina, é que quando chega na faixa dos 59 anos, como no 60 já é vedado, é proibido, eles puxam o aumento na faixa de 59. É o que acontece no mercado. Tá? E aí não dá para brigar? Não, dá para brigar. A gente comprova que o aumento ele foi totalmente abusivo e dá para recuperar também. Pessoas demitidas e os aposentados, né? Que é um assunto bem interessante. O que acontece? Tem um caso que, vamos supor, a operadora de plano de saúde ela vai rescindir com alguma empresa com a qual você pertence, que você seja beneficiário. Se ela vai fazer essa rescisão de forma unilateral, ela tem que disponibilizar um plano de saúde individual para cada pessoa que vai ficar, desculpa falar, que vai ficar a pé. Então ela não pode ficar desamparada. Então ela é obrigada a fornecer um plano individual para cada um. Tá? E são coisas que as pessoas, na maioria das vezes, desconhecem, né? Então é aquilo lá. Porque o que acontece nesses casos? Então, a empresa até para cada um. A operadora, tá? E o que acontece? Isso tem que ser no prazo de até 30 dias da rescisão. Então a pessoa tem que entrar em contato com o plano de saúde via o seu próprio corretor ou arquivar sozinho, que eles são obrigados, tá? Tem esse amparo na lei. Perguntei a senhora. Se está na lei, a INSS não deveria interferir, de um modo geral, porque eu, quando passei dos 60 anos, meu plano praticamente dobrou. A INSS não deveria ter interferido nesse caso? Sim, o que acontece? Ele só sabe ganhar dinheiro, não resolve nada. Sim, então a ANS ela foi criada para regular esse mercado de plano de saúde. Tá? Essa própria legislação que o senhor acabou de ouvir é uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Só que muitas vezes a operadora ela não obedece, então as pessoas entram com processos administrativos, né, pedindo que seja atendido essa requisição e às vezes acontece a aplicação de multas, né? Então infelizmente a ANS ela não age da forma que a gente pensa, que a gente acredita, ela deixa muito a desejar, infelizmente. E por isso muitas vezes a pessoa acaba se socorrendo do judiciário, né? Então porque eu tentei fazer essa migração, eu tentei que houvesse a disponibilização do plano, não aconteceu, então ela tem que, infelizmente, ela tem que buscar o judiciário, porque aí lá ela a partir do momento que ela é demitida, a empresa ela tem que oferecer a extensão do plano de saúde. Então ela oferta isso para o seu ex-empregado, ele fala assim, você vai continuar no plano de saúde, eu te dou essa condição, porém você vai ter que pagá-lo de forma integral. Tá? Só que além dele pagar de forma integral, tem umas regras também, né? Que a pessoa ele tem um mínimo de 6 meses que vai ser ofertado e até 2 anos. Mas isso daí é o que está na legislação, mas a prática de mercado é aquilo lá. A operadora ela oferta o plano, né? E como ela deseja, ela tem que obter receita, ela acaba deixando isso com o beneficiário, tá bom? Forma integral. A empresa ela não disponibiliza, ele tem que pagar. E vamos lá, se a pessoa não atingir esses 10 anos de trabalho, é tudo proporcional a cada 1 ano. Vamos supor, se ela se aposentou com 1 ano, então ela vai ter direito a uma extensão a mais 1 ano, 2 e assim sucessivamente. Mas é aquilo que acontece no caso dos demitidos. A prática de mercado é aquilo lá, e a operadora ela quer ganhar dinheiro, então ela acaba deixando a pessoa no plano de saúde. Agora vamos falar da parte das negativas de tratamento e dos medicamentos, né? Então, agora a Constituição ela fala que ali no artigo 6º que o direito social é o direito à saúde, né? Então, infelizmente a nossa saúde está sucateada,
isso não sou eu que estou dizendo, todo mundo sabe. Ninguém aqui é amigo do ex-ministro da Saúde que conseguiu fazer um parto no SUS, com toda a estrutura, então isso é fácil, né? Tendo essa condição, eu consigo fazer um parto no SUS. Ou senão, tanto que a saúde se encontra num péssimo estado que a presidente e a sua comitiva, se tem algum problema, eles recorrem para o Sírio-Libanês. O que eles falam? Eles falam que determinado procedimento não está inscrito no rol da ANS. Então, ele fala assim, não está inscrito no rol da ANS, então eu não vou te dar a cobertura. Só que o que acontece é o seguinte, que o rol da ANS, ele é simplesmente taxativo. Ou melhor, ele não é taxativo, ele só lista, né? Então, só o fato de não constar ali não quer dizer que o plano não seja obrigado. Tá? O próprio Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, ele editou também uma súmula que ele fala que não pode haver negativa para a cobertura de custeio de tratamento sob argumento de natureza experimental. Então vamos lá, na natureza experimental, por não estar previsto no rol de procedimentos, isso aqui geralmente acontece em caso de câncer, tá? Então a pessoa precisa fazer, fora a quimioterapia, a rádio, ela precisa tomar algum medicamento extra, que o plano também é obrigado a custear. Eles alegam que esse medicamento não foi testado no mercado, então a gente acaba tendo que juntar estudos sobre esse medicamento para que o juiz atenda o pedido e faça o atendimento. Complementar ao tratamento de câncer também, então isso daqui não tem como eles negarem. E tem uma súmula específica para tratamento de quimioterapia. O que ela fala? Ela fala que não pode haver a cobertura, não pode haver negativa para a cobertura do custeio, fornecimento de medicamentos associados ao tratamento quimioterápico, né? Então, como esse assunto já vem sendo debatido há muito tempo no Tribunal de Justiça, eles decidiram editar essa súmula. Interessante, foi onde eu comecei a divulgar na área de plano de saúde. Eu tive um problema com o pai de um amigo. Meu segundo caso também foi de um familiar, mas eu comecei a divulgar nessa área por causa de home care. Tá? E o que acontece, para quem não sabe o que é o home care? O home care ele é uma extensão do tratamento hospitalar que a operadora ela tem que instalar dentro do domicílio do associado ao usuário. Tem que ter acompanhamento de um enfermeiro, tá? E fora o enfermeiro, geralmente também tem que ter um cuidador dentro da casa, que é o que eles pedem. Então, o pedido médico, ele tem que informar se ele precisa de um home care de 8 horas, ou de 18 horas, o que for, ou de 3 turnos de 8. Então, o que acontece? Quem faz essa indicação é o médico, tá? O plano de saúde não pode se negar. Fala assim, eu não vou dar o home care. Mas o médico tem uma prescrição médica, o plano tem que atender, tá? Tem súmula, eles têm que obedecer e isso é pacífico. Então, caso alguém tenha algum problema com o familiar, que necessite de home care, e o que não dá para entender, que é o que a gente conversa com os amigos, é que se você parar e pensar, o atendimento domiciliar ele é muito mais barato, tá? Porque a pessoa fica internada no hospital, ela tem o custo de toda a infraestrutura, ela tem as diárias, né? E aquilo lá, ele vai liberar um quarto para que venha um próximo paciente. Súmula 90 também, que fala que é obrigatória a cobertura de home care. Outra coisa, o home care, geralmente, se você olhar nos contratos, se alguém tiver o cuidado de olhar, geralmente eles falam que eu não faço a cobertura de home care, tá? Então, como eles colocam essa cláusula e ela se demonstra ser totalmente abusiva, então ela torna-se nula, tá? Então, ou eles colocam e falam assim, ou eu não cubro, ou eles não colocam também. Então a pessoa procura no contrato, mas cadê a cobertura home care? O cara não acha e fica desesperado, mas é aquilo lá, tem a prescrição médica, o plano tem que ofertar isso para o usuário.
E agora aqui, sim, mesmo que não esteja no contrato, é o que eu acabei de... Então, é o que eu acabei de explicar. Essas exclusões que a gente considera, elas são nulas, né? Porque elas são abusivas. Né? E o que acontece na relação do usuário com a operadora? Ele é totalmente amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, ali tem cláusula que, se ela vai contra o usuário, ela torna-se nula, tá? Esse aqui vamos falar dos reajustes por sinistralidade. E esse caso, eles acontecem nos casos de coletivo por adesão, tá? E a pessoa fala, mas o que é a taxa de sinistralidade, né? O que o plano está me cobrando? Então, essa taxa de sinistralidade não é nada mais nada menos que o valor do custo médio hospitalar, né? E o que compreende isso daí? Então, que são as cirurgias, são as internações, os procedimentos, né? Mas que muita gente se questiona, fala assim, pô, mas eu não usei o plano de saúde. E por que a operadora está me mandando 150% de aumento se eu não uso? O máximo que eu faço é uma consulta médica e olhe lá. Então, o que ocorre é o seguinte, quando você adere ao plano coletivo por adesão, eles inserem todo mundo num grupo maior de, no mínimo, umas 2.000 vidas. A operadora, para poder atuar no mercado, na lei de plano de saúde, na 9656 de 98, ali no seu artigo 8º, 6º, ela fala que a operadora ela tem que apresentar um plano de viabilidade econômica financeira para poder atuar no mercado, né? Então ela já tem que fazer a projeção de quanto ela vai gastar, de quanto que ela pode ter de receita, de despesa. Então ela não pode fazer querer repassar tudo isso para o usuário, porque ela já apresentou esse estudo para obter a autorização da ANS, tá? Então ela apresentou, isso é um requisito, está no artigo 8º, ela tem que apresentar esse plano, então não tem que ficar reclamando. E outra, a operadora ela está submetida à teoria do risco empresarial. Os doutores que atuam na área sabem, então aquilo lá faz parte do negócio, né? É o risco. Então, via de regra, não pode passar dos 70%, que é o cálculo que as operadoras passam. Então, eles tentam manter nisso daí. E geralmente, também, na taxa de sinistralidade, é onde há maior incidência de ação judicial, também quando a gente está falando de reajuste, tá? Porque esses aumentos, aquilo lá, a pessoa começa pagando 1.000, daqui a pouco está pagando 3.000, daqui a pouco está 4.000 e chega uma hora que não consegue pagar, né? E o que a gente pensa? Que a operadora quer expurgar o consumidor, ele quer que saia, né? Então é um negócio meio... Doutor, desculpa, essa taxa é nos planos coletivos? É nos planos coletivos, tá? Eles não têm fiscalização, eles não obedecem Então, a ANS ela teria que supervisionar todos os planos de saúde. Só como ela não tem esse poder de fiscalização, a pessoa, o usuário, ele acaba submetendo o seu problema perante o judiciário, né? Então ele demonstra, ele fala, eu comecei pagando 1.000 e estou pagando 4.000 e eu não consigo, e se eu perder o plano e se eu quiser migrar para outro, eu vou pagar muito mais. E fora de pagar mais, você tem um período de carência que você vai ter que cumprir. Então você se sente meio que refém. Pague R$100, o último não pode exceder 600, só para exemplificar, né, como é que funciona. E a variação acumulada entre a 7ª e a 10ª faixa, que já é uma faixa de idade elevada, né, ela não pode ser superior entre a 1ª e a 7ª. Então aqui eles tentam proteger um pouco a pessoa com mais idade, tá? E essa variação aqui por mudança de faixa etária, que não pode apresentar percentual negativo, isso aqui não acontece. Os planos antigos, que são o que a gente fala que são os não adaptados, eles têm que cumprir o que está naquele contrato específico.
tá? Então, e a ANS não interfere, tá? Então, as faixas que eles tinham naqueles planos, eles têm que seguir, tá? Então você vai encontrar a faixa de até 80 anos, né, nesses planos antigos. Então, são contratos protegidos, né? Então, é bem específico. Para esses limites, existe alguma tabela específica? Não, né? É Não. Caso a caso, cada um. Não, é caso a caso. Então, não existe uma tabela para você utilizar como parâmetro, não, infelizmente. Agora vamos falar sobre o caso da Unimed, que tomou conta do mercado, aí muita gente está passando por esse problema. Então, vamos tentar ajudar a esclarecer as dúvidas. O que aconteceu? Agora, no dia 2 de setembro, a ANS, ela determinou, não vou falar que ela determinou, mas ela colocou que a Unimed ela se encontra praticamente numa situação de insolvência. Tá? Ela não consegue honrar os compromissos que ela tem. A ANS, no caso, ela fiscaliza os planos, né, nesse caso. Por isso que ela não fala que ela determinou a quebra, porque a quebra quem determina se ela houver liquidação judicial ou extrajudicial é o judiciário. Tá? Mas eles já acenderam o sinal, falaram, ó, a ANS tá mal. Tá? Então o que eles fizeram? Eles falaram que a carteira, que foi estimada em mais de 740 mil usuários, ela tem que ser absorvida, ela tem que ser vendida para uma nova operadora. Tá? Só que é aquilo lá, a pessoa vislumbra 740 mil usuários, fala assim, pô, mas a empresa que absorver vai ganhar muito dinheiro. Só que ela também tem que ver o passivo que tem a Unimed, né? São as ações judiciais, são as dívidas com os hospitais, com laboratórios, com os médicos. Então tem passivo trabalhista. Eu recomendo, nesses casos da Unimed especificamente, é que a pessoa, o usuário, continue pagando, tá? Porque ela não sabe quem que vai absorver, quando vai absorver, e que caso nessa mudança, que ela sempre esteja adimplente, né? Porque se ela precisa migrar e está inadimplente, ela vai encontrar dificuldades, e é uma situação muito delicada. A Unimed, ela alega para o mercado que o atendimento está normal, tá? Mas isso não é o que acontece. A gente vê muita gente reclamando que não está sendo atendida. E aquilo, eu não posso criticar os hospitais, os fornecedores, porque eles não recebem, então eles não pode haver contraprestação, né? Então se eu não estou recebendo, eu não vou trabalhar para você. Então é uma situação muito, muito delicada. Tá? Então, em razão de tudo isso, o que eu recomendo nesses casos? A pessoa continua pagando e ao mesmo tempo ela faz a portabilidade. Para mim, a portabilidade, no caso da Unimed, é a alma do negócio. Tá? A pessoa faz a migração, ela vê um plano equivalente, ela tem o seu plano de origem, o seu plano de destino, ela vai ver como é que é a rede credenciada. A rede credenciada não precisa ser a mesma, tá? Ela pode ser semelhante. E os valores têm que ser equivalentes. Então, identifiquei uma operadora X, então vou fazer a portabilidade, tá? Isso eu acho que é a forma mais segura para o usuário não ficar desamparado nessa situação. Eu já parti para a portabilidade, não aguardar qualquer determinação da ANS, por favor. Mas é correto eles continuarem mandando um boleto cobrando? Então, vai para outra empresa, então, o correto não é, mas o que acontece, que a gente estava conversando aqui, é que a empresa que absorver, se a pessoa, tem que ver se a pessoa vai permanecer no plano, né? Esse é o essencial, porque se a pessoa já saiu do plano e está recebendo a cobrança, ela tem que buscar esse reembolso através da ação judicial, tá?
Porque se ela migrou, ou se não, se ela permanecer no plano, ela tem que continuar pagando. É uma situação de risco, mas ela tem que continuar adimplente porque ela não sabe quem que vai assumir. Né? Pode assumir uma grande operadora do mercado, a X, a Y, a Z, então, mas ela tem que estar pagando. O que eu estou falando é que a empresa parou de prestar um serviço e vai continuar recebendo. Por não estar prestando serviço, se você estivesse já pagando para uma empresa nova, aí eu vejo como vantagem, porque eles estão sem serviço, entendeu? Então, eu concordo contigo. Por isso que eu recomendo a portabilidade. Que a pessoa não fique inerte. O mais rápido possível, né? Como? A portabilidade mais rápido possível. Sim, o mais já rápido começar possível. a pagar para uma nova empresa. O mais rápido possível. Então vamos explicar como é que funciona a portabilidade. Tá? Ela tem duas situações. Ela tem a portabilidade regular, que é quando o indivíduo ele tem o seu plano, vai fazer aniversário. Ah, meu plano fez aniversário agora em setembro, então vamos contar. Eu tenho mais 4 meses para fazer a portabilidade. E na portabilidade é interessante que o usuário não perde carência. Tá? Então ele pode fazer isso, essa é muito tranquilo. E no caso específico da Unimed, ocorre a portabilidade especial, extraordinária que eles falam, porque como foi dada como uma quebra da empresa, então os usuários têm o direito, independente, eles não precisam esperar a data de aniversário do contrato para fazer a migração. Então ele pode fazer imediatamente, ele pode, não só pode como deve fazer, ele não tem que aguardar muito não. Nessa quebra da Unimed, deve ter um interventor. Sim. Então eu acho que as pessoas que estiverem pagando, a Unimed não vai mais ver o cheiro desse dinheiro. Esse interventor que deve estar administrando para a próxima empresa que vier assumir, continuar a poder trabalhando com essa carteira. A FESC, né? E depois transferir para a nova empresa. a Unimed FESC já tem, não tem? A Unimed FESC que assumiu parte da carteira já, que eles estão remetendo um kit para quem quiser já aderir e ficaria com a Unimed FESC. Sim, pela OAB, né? Pela OAB. Tá, então vamos esclarecer uma outra coisa também. Tá, então o que acontece no caso da Unimed? A Unimed, para quem não acha que a Unimed é uma empresa nacional, ela é uma cooperativa de alcance nacional. Tá? Ela está estabelecida em cada unidade da federação, ela tem uma contabilidade independente entre elas, né? Então, porque você pode reparar que tem outras Unimedes, como no caso do Rio de Janeiro ou do próprio interior de São Paulo, então, Sorocaba, que tem uma saúde financeira que assim está inabalável. Né? Só que a Unimed paulistana, problema de gestão, eles conseguiram quebrar a empresa e deixar os usuários aí a ver navios. Portanto, nesse caso, eu recomendo a portabilidade. A pessoa não tem que ficar esperando. Tá? Eu vou esperar que assuma a MIA ou a Mint, que for, para que melhore. Não. Já busca a portabilidade para, de repente, ela precisa de algum procedimento, de alguma internação, ela vai ficar presa na Unimed que não está atendendo a ninguém. Né? Só quebraram em São Paulo. Sim, foi só em São Paulo. Então, tem que fazer essa portabilidade. Se não fizer essa portabilidade, só paga para esse que você passar, né? Trabalhar esse momento. Não, a partir do momento que você está... Não, então, você faz a portabilidade, você está no seu plano de origem, você vai para o plano de destino, você começa a pagar lá e para de pagar na outra operadora. Tá? Isso não... A partir do momento que a portabilidade ela é confirmada, então você não precisa ficar pagando, no caso você pode estar imaginando que vai estar pagando 2 planos, não, você vai pagar só o seu plano de destino. Tem uma complexidade, porque quem está em planos coletivos de classes, por exemplo, advogados, engenheiros, sabe? Eles estão com esse tipo de adesão. Para fazer a portabilidade para qualquer outra, você não poderia fazer essa portabilidade de forma individual. Você tem que constituir uma empresa, tem que tal. Então, esse aspecto que é o que está pegando na portabilidade. Então, vamos passar para esse caso aqui que chegou aqui. O que acontece? No caso da alienação da carteira, tá? O que a ANS veda
eu quero só a carteira saudável do outro plano, tá? Porque ela vai me gerar menos custo, tá? Não vou ter índice de sinistralidade, então ela veda essa seleção de risco. Vamos supor, se vai ocorrer a migração do plano coletivo empresarial ou por adesão, ele tem que ocorrer num todo. Ela não pode falar, eu quero o Zezinho ou o Guinho, porque eles são saudáveis. Isso não pode ocorrer. Isso a legislação veda. Então tem que ocorrer essa migração num todo ou na parte individual. Eu falo assim, no caso da portabilidade regular, né, que está na data do aniversário, ou nesse caso, aproveitar que é o momento agora. Então, teve a quebra, agora é o momento do empresarial e o juiz manda migrar para um plano individual, o plano surge na hora, né? Então vou usar que nem o caso da AMIL. A AMIL ela tem vários planos conforme os segmentos, né? Então ela utiliza a Medial, que é o seu plano mais assim em conta. A AMIL fala assim, não, eu tenho um plano individual na Medial. Quem quiser pode adquirir lá, né? Mas isso só durante no curso da ação judicial. A pessoa vai contratar, ela não consegue, só por ordem judicial. Mas eles são obrigados, porque é aquilo lá. Para eles é mais conveniente, porque eu posso cobrar mais. Esse era o Paraíso, que era um plano bom, um valor acessível. No final ninguém está aguentando, está insuportável, né? E é isso que acontece. Bom, eu agradeço a todos, né? Boa disposição. Obrigado. Se quiser tirar dúvida, né, doutor? Doutor, nós agradecemos muito sua palestra, muito esclarecedora, e gostaríamos de agradecer, passar as suas mãos a flâmula do nosso clube, do senhor. Que honra, obrigado. E nós temos mais uns meninos aqui que são do Centurião, que é o protetor do Clube Homes. Obrigado. E o ofício. Tá? Obrigado. Só uma curiosidade, há 30 anos atrás eu morava aqui no lar, minha irmã estava junto ali também. Então nós morávamos aqui na Joaquim Eugênio e eu passava sempre aqui para tomar ônibus, para ir para o Arque, na época que eu estudava, e nunca ia imaginar que um dia eu viria aqui para dar uma palestra. Viu? Né? Que beleza! Muito legal. Maravilha, parabéns. Obrigado. Vamos tirar. Deixa essa outra parte. É,